Bom, nós vamos fazer um pregamunho, que é uma mistura de pregação com testemunho. E quando eu estava subindo a escada ali, eu fiquei feliz de lembrar que quando a gente começou a vir a Joinville, vocês sabem que Joinville é a cidade dos príncipes, né? Tem os homens mais bonitos de Santa Catarina. Não é porque eu nasci em Joinville, mas é que dizem a respeito de Joinville isso, entende? Então eu só estou repetindo isso. Mas eu me lembro que quando eu vim a Joinville, uma certa vez eu tinha 17 empréstimos. O nosso casamento estava arrebentado e Deus foi trabalhando em várias áreas da nossa vida. Bom, e esta noite nós fomos, depois obviamente Deus trabalhou e graças a Deus podemos testemunhar a respeito disso, nós fomos incumbidos de falar sobre o fruto do Espírito. E talvez você se pergunte, se é fruto, por que tem vários atributos? Porque nós precisamos desse pacote completo para viver a vida que Deus quer sobre nós e compartilhar sobre a vida das outras pessoas. Ontem o preletor falou que para imaginar como uma pocã, uma mexerica, uma tangerina, e aí cada um, paz, alegria, bondade, eles são, você pode olhar como um gomo. E pensando nisso, eu não sei se você percebeu, eu creio que sim, parece-me que desde a ministração de ontem, quando foi falado sobre alegria, e desde quando hoje teve os teatros, cada mensagem ela é voltada para dentro de si, né? É uma linha de raciocínio que todas elas enfocam o interior de si mesmo. Ele falou que a alegria vem através das escolhas. Os meninos fazem kumon, né? Pela escolha livre e espontânea pressão dos pais para colherem a alegria lá na frente. E nós precisamos disso também. E esse esforço de trabalhar o nosso interior, ele impacta o exterior. Ele impacta as pessoas que nos importam. E então, eles comentaram sobre o Shabbat Shalom, a escolha deles de trazer as crianças para perto deles, para intencionalmente ensiná-los a estar em família. Eu creio que todos aqui que dirigem carro, já dirigiram um carro puxando para o lado, desbalanceado. Você tem que segurar o volante. Eu diria que os nossos filhos, eles têm uma tendência a estarem desbalanceados. E nós temos que estar balanceando eles frequentemente. Dia sim, nós precisamos alinhar os nossos filhos. Bom, a paz é da mesma forma, nós vamos falar sobre forma. Ela vem de dentro para fora. Paz vem de dentro para fora. E aí, é isso que eu e a Miriam vamos falar. Talvez no mundo e até mesmo para nós, o conceito de paz, ele seja total ausência de conflito. Eu e a Miriam estamos em paz, porque não temos enfermidade, não estamos brigando, está tudo bem financeiramente. Então, o conceito de paz é quando tudo fora de mim está bem, eu estou em paz. Via de regra é isso que nós pensamos. Ainda que nós saibamos que é um pouco diferente disso, mas inconscientemente é isso. Total ausência de conflito, de lutas ou de perseguições. Porém, no próprio texto, tema para esse retiro, o apóstolo escreve que as obras da carne são inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, falta de paz. Aí ele diz, mas, lá em Gálatas 5, 20, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Ou seja, há um oposto dessas situações ruins, o oposto é a paz, é o contrário. E aí nós temos a seguinte situação, no mundo nós temos interação com os nossos pais, interação com os nossos cônjuges, interação com os nossos filhos, pastores, professores, clientes, funcionários, mundo das trevas, com a igreja.
E todas essas interações, quando governadas pela carne, produzirão o oposto da paz. Rapaz, vocês não têm ideia como a Miriam tem uma facilidade para me incomodar. Já veio no pacote standard já. Eu estou brincando, eu que acho que incomodo mais ela. Mas as interações tendem a produzir a falta de paz. Porque normalmente, via de regra, nossas interações são levadas pelo quê? Pela carne. E aí, quando isso acontece, nós entramos no modo guerra. Quando nós temos algum problema com as pessoas, nós entramos no modo guerra. E para conquistar a paz, o que a gente faz? A gente levanta as armas contra quem está nos trazendo guerra. Contra o cônjuge, contra o filho, contra o funcionário, contra as finanças, contra as circunstâncias. Ou até mesmo, a nossa irmã compartilhou agora há pouco, ela levantou, ela estava com falta de paz, ela levantou as armas dela para o Senhor. É natural. Nós queremos conquistar a paz. E a gente pensa assim, eu vou conquistar a paz quebrando a cara do meu adversário. Talvez você não fale tão direto essa palavra, mas é o caminho que nós trilhamos para alcançar a paz. E aí, sempre dá certo. Toda vida que eu procuro a paz, confrontando o próximo, confrontando o inimigo, sempre dá certo. Para o lado da guerra. Não tem uma vez que eu vou na minha razão. Disse um pastor, um tempo ouvi uma pregação dele, que ele tinha acontecido uma situação com uma empresa, e ele ia lá com os direitos dele, ele já ia brigar. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, é quando tu tem razão que o diabo te pega. Quando nós armamos contra o próximo. E talvez você diga, o que fazer então para conquistar a paz? Eu vou tentar falar correto. Se eu não falar correto, eu vou falar errado. Diz assim, si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum. Eu escutei até algumas vezes para falar, né? Não é um palavrão não. Mas isso quer dizer, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Mas pastor, você acabou de dizer que quando eu procuro a paz, tentando mudar os outros, as coisas acabam dando errado. Como eu vou conseguir a paz me preparando para a guerra? E aí, primeiro, descobrindo quem é o nosso primeiro inimigo. O primeiro a ser derrotado. Eu vou falar uma coisa bem feia para vocês. Bem vergonhosa para vocês. Aconteceu lá em Joinville. Há um tempo atrás. Um rapaz, ele tinha uma certa mágoa da esposa dele por causa das coisas que falavam e deixavam de falar em casa e que ele não se achava respeitado no ministério e tal. E aí ele sentou na casa do pastor Dalmarque e o pastor começou a conversar com ele, o pastor daquele jeitinho, pois é, veja bem, daqui a pouco o pastor puxou a cadeira, veio para a ponta da cadeira e quando eu vi ele estava dando no meu nariz. Tu vai admitir ou não que tu está errado? Ou seja, dentro de mim, embora cristão, sabendo que o meu inimigo não era a Miriam, meu inimigo era eu mesmo, eu não conseguia virar as armas para dentro de mim. Colossenses 3:5 diz assim, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. A nossa natureza terrena é a nossa carne. Eu preciso dizer para você, você veio para cá com algumas guerras interiores e você está achando que é teu cônjuge. É você. É você. É difícil. Mas eu preciso que você leve para dentro de si esse olhar. Eu quero conquistar a paz. Eu vou olhar para dentro. Voltando os nossos olhos para
território. Segundo passo, o primeiro, descobri que o Marcos é o culpado de tudo. O que eu faço agora? Volto meus olhos para o território que precisa de paz. O território onde eu preciso de paz é onde eu moro, aonde eu me escondo, nas feridas que eu tenho do passado, nos escudos que eu mesmo criei. Ah, é fácil. Onde é que eu moro? Eu moro em Florianópolis, São José. Não, você mora dentro de você. E nós precisamos saber se o nosso território interior, ele é um território do quê? De depressão. Ele é um território de pecado, de falta de perdão ou de tristeza. Pastor, explica isso para mim. Vou te explicar. Eu já tinha feito 7 campanhas de 7 dias na igreja, porque eu estava com os 17 empréstimos. Eu repreendi o diabo, eu cantava, eu orava em pé, eu orava ajoelhado, eu subia um monte. Eu orava, falava com Deus, eu falava, mas é que para falar com Deus, é para falar com o Espírito Santo, é para falar com Jesus, eu não sei. Eu só preciso pagar minhas contas. E o que acontecia dentro de mim era a falta de entendimento do que lutar. Dentro de mim precisava ser tratado coisas na minha vida para mim poder receber a bênção do Senhor. E aí quando eu li Deuteronômio 8, que a Bíblia diz que Deus nos deixa passar fome, que Deus nos humilha para nos moer, para que quando Ele nos abençoar, colocar numa terra que mana leite e mel, a gente não diga assim, foi meu braço que me conquistou isso. A gente diga assim, é porque o Senhor me abençoou. Então, enquanto eu não sabia por que eu não prosperava, eu atirava para tudo quanto é lado. Eu não tinha paz financeira. Eu não tinha paz dentro de mim. Eu entrava no mercado, aí eu via o ímpio comprando iogurte, colocando no carrinho, eu dizia, mas por que esse desgraçado, ele está fora da graça de Deus, ele pode, eu não posso. E eu achava que era culpa do diabo. E a culpa era da falta de instrução de Deus sobre a minha vida. E de entender que se eu tivesse recebido as bênçãos antes de um preparo do terreno dentro de mim, eu teria fracassado. Então, Paulo chama esses lugares na nossa vida de fortalezas da alma. E olhando para dentro de mim, eu me lembro de algumas guerras diárias na minha vida que não tinham paz. Talvez a minha vida fosse uma zona de guerra. Eu achava quando eu era solteiro que nenhuma mulher ia querer namorar comigo, pois eu me achava feio, pobre, morava longe, andava de bicicleta. Vocês estão rindo que não é com vocês. Eu também achava que eu nunca conseguiria crescer ministerialmente. Eu não era filho de uma linhagem de pastores. Eu achava que financeiramente eu não ia prosperar, porque eu não tinha contato de político, porque eu não conhecia ninguém de alguma seita secreta que se ajuda financeiramente. Você consegue que eu olhava tudo para fora, tinha falta de paz dentro de mim e ocupava o meu exterior? Ou porque eu não tinha faculdade? Tudo isso era falta de paz. Qualquer coisa que a Miriam dissesse a meu respeito, que meu pai, que meu pastor, que meu patrão falasse a respeito de mim, a minha falta de paz invalidava. Talvez o teu esposo esteja cansado, talvez a tua esposa esteja cansada de tentar fazer você sair da tua guerra interior e você não vê. Talvez teu pastor esteja cansado de te levar, tentar te levar a um lugar onde você reconheça que primeiro inimigo a ser vencido é você e dentro de você. Talvez você diga, pastor, isso parece ser adestramento da alma. Talvez diga, eu já tentei tantas vezes e falhei. Sim, você falhou, eu falhei.
porque tentamos lidar e conquistar a paz com o nosso esforço. Não atentamos ao que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, que diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Romanos 8:13. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É pelo Espírito, é com um relacionamento. E aí, o que a gente precisa entender é que todo fruto, ele está ligado no ramo, e o ramo está na oliveira. Eu não sei você, mas um dos grandes problemas que eu enfrentava com muito tempo, e que foi curado com a leitura devocional, foi, por ter crescido dentro da igreja, ler um texto e pensar, isso dá uma pregação. Quantas vezes eu disse, Senhor, eu quero ler esse texto olhando para dentro de mim. Porque quando você lê, acha que o fruto tem que ler um texto para olhar para fora, para a guerra para fora, você está errando, você não vai mudar. Você tem que começar a olhar para dentro da tua ligação com a oliveira. E aí, quando a gente atinge esse lugar no Senhor, a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Quando a gente atinge esse lugar é que podemos cantar. E aqui eu acho que ninguém fez curso de noivos comigo, eu dei curso de noivos 20 anos. Mas quando cantava, te louvarei, a letra é assim, a música eu não sei. Eu não cantava. Eu vou cantar, te louvarei, daqui a pouco rouba meu carro. E daí? Vou cantar, te louvarei, daqui a pouco eu perco uma conta grande de seguro. Daí como é que eu vou louvar? Não. Mas quando a gente atinge esse lugar no Senhor, dentro dele, nele, dentro de nós, é que nós experimentamos a paz. E aí, eu estou dizendo essa noite que o foco é você. Porém, antes de eu passar para Miriam, dizer que este lugar, eu preciso dizer que esse lugar de paz é conquistado com amadurecimento, com o tempo. A palavra diz que a vida do justo é como o alvorecer da aurora. Vai caminhando mais e mais até ser dia perfeito. Antes de eu ter o Covid e antes de eu passar pela cirurgia da tireoide, que afeta um pouco a nossa memória, eu fazia o esboço e eu pregava 40 minutos a 1 hora sem olhar a tela. E aí esses dias eu estava falando para o João, falei, filho, o pai está fazendo, tá? Ele disse, pai, mas não dá para comparar o teu bastidor com o palco dos outros. E eu estava falando para ele da minha tristeza, dizendo, não, antigamente eu era desse jeito, agora é diferente. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez você olhe para cá e diga assim, eu tenho pequenas vitórias. Eu falei na igreja esses tempos, acho que faz uns 2 domingos atrás, eu falei assim, eu não me lembro da última vez que eu consumi pornografia. Vergonha por falar que eu consumia. Alegria por me lembrar que eu não me lembro, por saber que eu não me lembro da última vez. Talvez a tua última vitória tenha sido talvez há 3 meses. E você diga assim, pastor, você está com uma vitória que eu não consigo ter. Dê tempo ao tempo. Entenda que o fruto ele é fecundado. E aí depois a flor ela vai servindo como um casulo para o fruto. E ele vai amadurecendo. Dê tempo ao tempo. E essa paz, eu gostaria de dizer para você, eu falei que a vida do justo é como o alvorecer da aurora, vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. Eu estou numa igreja que trilha com isso, nós trilhamos com isso. Nós viemos aqui a Joinville, nós fizemos Casados para Sempre. Nós ministramos o Casados para Sempre. Eu ministrei o AN, que era o curso do Casados para Sempre. Nós viemos a Joinville, fizemos o Veredas. Nós trouxemos o João Marcos para fazer o Veredas conosco. Eu fiz o Aliança. Eu saí de Joinville e fui, na minha igreja não tinha o Homem ao Máximo. Eu fui a Curitiba buscar o Homem ao Máximo. E eu falei assim, eu não tenho professor, eu só vou ter um grupo porque eu preciso.
Quando eu tinha os 17 empréstimos, eu fiz o CRAU. Eu fiz em Joinville o intensivo e fiz sozinho, não tinha professor. Quando eu e a Miriam fazíamos a lição do casados, nós pegávamos a mão do outro e falávamos assim: Senhor, nós vamos brigar, nós não vamos terminar a lição. Porque aquele negócio foi feito para botar a mesma resposta para os dois, não dá certo isso. Todo mundo sabe que eu sou mais inteligente que a Miriam, mas a Miriam não admite isso. E aí como é que bota na lição? Mas foi indo. Quantas vezes esse casal recebeu a gente na casa deles? E eu falava assim: pastor, vamos ali, eu consigo pagar meu almoço, eu pago o almoço para o senhor. A Marta faz o almoço, ela faz a sobremesa, ela faz o café. Receber você na casa deles é parte do processo de cura. E aí, paternidade bíblica, nós mandamos o nosso filho com mais algumas pessoas da igreja para fazer o CRAU, o curso de finanças aqui. A Miriam está ministrando uma turma de mulher única lá na igreja. O primeiro curso que eu fiz foi o homem ao máximo lá. Então, eu poderia dizer que os cursos da UDF, existem outros, existem, mas é o material que nós usamos. Eles são como os mapas que nos levam a lugares aonde eu me escondo. Eu não quero falar de pornografia na minha vida, mas eu lá no Homem ao Máximo sou obrigado a falar. Eu não quero falar que eu quebro os princípios bíblicos financeiramente, mas no CRAU eu vou falar. Os cursos, os materiais são como mapas que nos levam a esse lugar de confronto. E aí, as lições são estratégia para a guerra contra a minha carne. O plano de ação e o compartilhar. Quem já fez um pequeno grupo sabe o que é. É o momento de ataque. É aquele momento que você fica de olho com o líder, com o facilitador. E você é obrigado a falar. E abrir teu coração. Tiago diz: confessai uns aos outros para que sejais sarados. Então esta noite, antes da gente ir para a parte do moinho, porque eu estou no prega, nós vamos para a parte do moinho, pregamunho, tá? Eu queria te dizer o seguinte: uma das grandes mentiras que o diabo tem levantado é de você achar que você pode conseguir sozinho sem a igreja. Você achar que consegue sozinho sem a igreja. A ovelha sozinha sem pastor é presa fácil. Chamando a atenção dos pastores, lá em Ezequiel, o Senhor diz assim: porque vocês deixaram a minha ovelha sozinha, ela foi atacada pelas feras do campo. Quem são as feras do campo? Os espíritos malignos. Lá era a culpa dos pastores que deixaram as ovelhas sozinhas. Mas existe ovelha que escolhe andar sozinha. E quando ela anda sozinha, ela fica à mercê de ataque. E eu estava lá na quinta-feira, fazendo o meu devocional. Eu me obriguei a ler 2 capítulos de manhã da Bíblia. E aí depois eu me obriguei a fazer a leitura um pouco, 10 a 15 minutos de um livro. E depois eu me obrigo a fazer 15 minutos, antes de começar minhas atividades diárias no trabalho. E aí eu estava lendo lá em Mateus 26 e 36, que diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou te falando porque na maior batalha do Senhor Jesus, que quem resolveu foi Ele. Porque Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Ele não queria estar sozinho. Por que você acha que você tem que enfrentar as tuas batalhas sozinho? É dentro de você, sim, mas não é sozinho. Pegou? É dentro de você, mas não é sozinho. É dentro de você, mas não é sozinho. E aí agora eu vou passar para Miriam, porque
a gente vai entrar na parte do compartilhar um testemunho com você. Porque existem, eu falei até agora daquele ataque consciente contra você mesmo para receber paz. Agora a gente vai para um lugar onde a paz precisa ser conquistada de forma muito rápida. Não dá tempo de fazer um curso. Não dá tempo de fazer 7 quarta-feiras na igreja. A resposta tem que ser hoje. E aí eu quero compartilhar com você. O primeiro. Hoje à tarde eu gritei bastante, gente. E eu estou sentindo um pouquinho a garganta. Mas eu creio que todos os planos do Senhor serão concretizados para essa noite. Não tenho dúvida. Deixa o outro. Pode ser esse. Tá. Quando o pastor Sebastião nos ligou, ele ligou para o Marcos colocou no Viva Voz. E à medida que eu ia escutando o pastor Sebastião falando, né, sobre o retiro, nos convidando para ministrar hoje sobre paz, o Senhor já começou a me dar no meu coração, a me fazer relembrar coisas que nós vivemos esse ano. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, em todo o percurso de caminhada na presença do Senhor, é que a paz é algo que se conquista através do relacionamento com o Senhor e principalmente da fé. Por isso que eu gosto muito, e as meninas que me acompanham sabem que eu gosto de falar muito sobre o governo da alma. É impossível você alcançar este nível em Deus se você não consegue governar as suas emoções e começar a viver pelo Espírito. E eu gosto muito de uma frase, e essa frase eu até coloquei ela no meu Instagram, acredito que há uns 2 anos atrás, que diz assim: a fé, ela nunca começa mudando primeiro as circunstâncias. Ela primeiro começa pelo lado de dentro, mudando os nossos anseios, os nossos medos. E quando as pessoas vêm pedir oração, quando estão passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, a primeira coisa que elas querem é oração para que a circunstância seja mudada. Mas Deus não faz dessa maneira. Deus não faz dessa maneira. Porque o Senhor, Ele faz primeiro de dentro para fora, é através do Espírito. Então a alma precisa passar por um processo. E quando o pastor Sebastião nos convidou, a primeira coisa que eu lembrei era o meu olhar, o meu foco no meio daquela tempestade. A palavra diz que quando Pedro saiu do barco no meio da tempestade para caminhar até Jesus, quando ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre o mar. Mas quando ele começou a olhar para a tempestade, o que está do lado de fora, ele começou a afundar. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que existem pessoas aqui esta noite que vieram buscar no Senhor uma resposta para a sua vida, aonde a tempestade tem sido muito grande, aonde a fúria do mar tem sido tão imensa que você já não consegue mais tirar os olhos dessa circunstância, desse problema, desta fúria que se levantou contra a sua vida. Mas entenda o que o Espírito Santo está ministrando hoje nos nossos corações, que
que Ele vai começar a resolver de dentro para fora, porque o Senhor só fala com o Espírito. Então eu quero dizer para vocês que em janeiro de 2023 nós tivemos uma das maiores alegrias que nós já tivemos na nossa vida até hoje, no dia 13 de janeiro de 2023, que foi o dia que saiu o resultado do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina e o nosso filho tinha sido aprovado em medicina, 11º colocado. Foi uma alegria muito grande para nós e nós fizemos uma carreata nesse dia e saímos pela cidade, pela beira-mar, buzinando com faixa, e foi assim um culto ao Senhor que terminou lá na nossa casa, porque tudo foi para a glória do nosso Deus. O Senhor já vinha falando, o Senhor já vinha ministrando, já tinha confirmado em diversos lugares pessoas que nunca tinham visto o nosso filho. E as pessoas te diziam: a pastora Cris, cadê ela? Levanta a mão, pastora. O dia que a pastora Cris conheceu o meu filho, ela não sabia quem ele era, nunca tinha visto ele, né? Nós estávamos lá na convenção do Mevan e a pastora disse: pastora Miriam, eu não sei porquê, mas toda hora que eu olho para o seu filho, o Senhor me mostra uma pessoa deitada numa maca com o ventre, né? Tipo, né? O abdômen aqui aberto e o seu filho, como se estivesse consertando. E aí eu disse, e ela disse: a pastora entende o que é? E eu falei: eu não vim buscar essa resposta, conta para ele. Porque ele estava orando e pedindo para o Senhor confirmar a vocação dele, o chamado dele. Mas eu quero que vocês entendam que mesmo que você esteja gerando algo para o Senhor, mesmo que o Senhor tenha te escolhido para gerar algo para a glória dele, isso não vai impedir de você passar por aflições. Isso não vai impedir de você enfrentar tempestades. E nós, um ano depois, exatamente um ano e um dia, dia 14 de janeiro, nós fizemos o nosso primeiro culto público na Casa de Oração Floripa. E foi uma alegria. Mas no dia 28 de fevereiro, no dia 25, o Marcos fez aniversário no dia 19, e no próximo domingo a igreja comemorou, depois do culto, o aniversário do Marcos. E nós tínhamos viajado no sábado, o dia todo. O João Marcos disse que não estava se sentindo muito bem, ficou em casa, pediu para ficar, eu queria ficar, não queria ir na viagem. E quando nós voltamos no domingo, ele estava bem abatidinho, bem caidinho. E quando chegou no domingo, no momento, e a gente fez no domingo à tarde, antes do culto ainda, a gente fez Ele fez o exame? Não, nós fizemos lá o do CRAU, grupo de processo, à tarde. Depois fizemos o culto e depois do culto ainda ia ter, né, os parabéns, os comes e bebes. E o João Marcos não apareceu no culto, não foi no grupo de processo. E quando ele chegou no final do culto, ele leu algo que ele tinha escrito por o pai, foi de máscara, e ali, nosso filho só deu um tchauzinho para nós de longe, e ele disse: não vou conseguir ficar, preciso ir no hospital. E o João Marcos é um menino assim muito independente, a gente ensina ele a ser homem, e ali, 1 hora depois, eu recebo uma ligação da minha cunhada, que é médica, mora em São Paulo. Ele fez um raio-x e mandou para a tia. E ali ela disse: Miriam, vai agora, correndo para o hospital, porque o João Marcos vai ficar internado.
é muito sério. E quando eu cheguei lá, ele fez uma tomografia e foi confirmado o diagnóstico de uma pneumonia severa, onde o pulmão dele, o esquerdo já estava quase todo comprometido, ficava só um pedacinho, né? E o outro também estava bem comprometido. E ali eu passei a noite com o João Marcos. Lá fui eu, estava no hospital com o vestido do culto, penteado. Era um dia especial. Passei a noite com meu filho no hospital. No outro dia de manhã o Marcos entrou no meu lugar. Eu fui para casa, lavei todas as louças que tinha do aniversário, tudo foi lá para casa depois. A gente sempre, a gente não tem um espaço ainda fixo, então a gente leva tudo para a igreja, monta todo domingo, caixa de som, monta tudo, e tudo depois vai para minha casa, e a pastora vira faxineira na segunda-feira. Então segunda é o dia que ela mais trabalha. Mas naquele dia tinha bastante coisa para limpar e eu fiquei ali na pia lavando a louça e eu dizia, vou arrumar tudo bonito, tudo lindo, tudo cheiroso, porque ele vai voltar já já. E aí eu volto para o hospital. E quando eu volto para o hospital, eu recebo a notícia que ele foi para o isolamento e que ele estava indo para a UTI. E aquela terça-feira, aquela segunda para aquela terça-feira, foi o pior dia da minha vida. Eu via o meu filho desfalecendo. Eu via o meu filho não correspondendo a nenhum dos tratamentos. E ele começou a perder a consciência. E naquela terça-feira veio um médico no nosso quarto e o Senhor falou, ele é meu filho. E eu me lembro que o nome dele, Dr. João Pedro Viana, ele entrou no quarto e quando ele saiu do quarto, ele falou muito rápido conosco. Eu corri atrás dele, peguei no braço dele e falei para ele, o Senhor é um instrumento de Deus aqui para nós. E ele ficou muito assustado. Não reagiu, não falou nada. Mas o Senhor me mostrou e eu tinha certeza daquilo. E ele foi embora. Daquela terça para aquela quarta. Na segunda-feira foi um dia muito difícil para mim. Porque ele tinha ido com o carro dele para o hospital sozinho. E estava no estacionamento. Aí eu peguei o Uber de casa e fui buscar o carro dele. Sensação, eu preciso dizer para você, porque a paz ela é interior, ela não é exterior. De voltar para casa com o carro do teu filho, não é nada bom. E aí você ser atacado pelo inimigo, de que talvez ele não volte para casa. Realmente é um momento que tu é provado. E eu me lembro que da terça para quarta foi quando ele foi colocado em coma e entubado. E ali, naquele momento, aquela noite, assim como Deus envia seus canais, Satanás também envia os dele. E naquela noite, que o João Marcos não conseguiu corresponder a nenhum dos tratamentos, veio uma médica intensivista. Ela olhou bem nos olhos dele e falou, olha, João, é a última tentativa que nós vamos fazer. Se você não corresponder, eu não tenho mais como te ajudar. E ele pegou, ele estava escutando os louvores do José Júnior, era Yeshua. Alguns aqui devem conhecer. E ele levantou o dedinho assim, quase sem consciência, e disse, doutora, deixa eu fazer só uma oração antes da última tentativa. E ali eu vi aquela mulher olhar para o meu filho e disse, não. Se você quiser rezar para o teu Deus, tu reza enquanto eu estiver fazendo o procedimento. Mas eu não vou esperar. E claro, ela tentou o procedimento. E ele não conseguiu corresponder porque ele ficou muito nervoso. E ali,
quando deu 6 horas da manhã, aquela médica entrou de novo no quarto da UTI, no isolamento. O diagnóstico dele era de uma bactéria rara, resistente a antibióticos, alojada, né, no pulmão. E ela entrou, ela bateu no vidro assim, ó, bem forte, às 6 horas da manhã, e fez assim. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ela disse: eu vou entubar o teu filho agora. Só que eu sentia um espírito de morte naquela mulher. Deus me mostrava um espírito de morte e de ironia. Vocês sabem aquela máscara do pânico? Que é era isso que eu via nela o tempo inteirinho. O espírito de morte, de ironia. E ela era muito irônica. E ela disse: eu vou entubar teu filho agora. Aí eu disse: doutora, me dá só 30 minutos, eu vou ligar para o meu esposo, ele vai chegar aqui e aí a gente vê. Aí ele conversa com a senhora e a gente vê o que a gente vai fazer. Aí ela olhou para mim, bem séria, bem brava, e falou assim: quem decide o futuro do teu filho sou eu. Quando ela falou aquilo, eu abaixei a minha cabeça, entrei para dentro do quarto e comecei a clamar ao Senhor. Clamava ao Senhor, clamava. Chorava. Quando eu abro meus olhos e olho para a porta da UTI, Dr. João Pedro Viana entrava pela porta. Ele tinha feito plantão no dia anterior e estava de novo ali, porque ele ia viajar, ficar 3 dias fora. Então ele veio, ele trocou escala. Quando eu olhei para aquele homem, na hora eu senti o Senhor me dando a resposta que eu precisava. E quando o Marcos chegou, cruzou com a médica, ela só olhou para ele assim: ó, não quero falar nada com você, fala lá com eu, já passei o plantão para outro médico. Que o Marcos foi perguntar para ela. E aí quando o doutor João chegou dentro do quarto, ele chegou com muito amor, com muito carinho, e começou a falar o que estava acontecendo, que realmente era necessário entubar e que eles iam fazer de tudo o que fosse necessário, o que tivesse ao alcance. E ele começou a falar, explicar ali para o João Marcos as coisas, e ele não teve nenhuma noção do que estava acontecendo. Meu filho, hoje eu consigo perceber, embora ele estava acordadinho, mas a mente dele ainda não estava, já não estava mais, porque tem muitas coisas que ele não lembra. E aí quando o doutor falou: eu vou entubá-lo, eu olhei para ele e falei: eu tenho 3 pedidos para fazer para o senhor. E ele disse: ok, pode fazer. Eu falei: primeiro, o senhor deixa meu filho escolher um louvor para tocar durante todo o procedimento que vocês vão fazer. E vai ficar ali para repetir. E eu quero que ele escute a última coisa que ele ouvir quando ele estiver acordado. Eu quero que seja esse louvor que ele escolheu. Ele disse: ok, pode, a gente deixa ele. E ficou tocando realmente. E o louvor que ele escolheu foi o Firme Fundamento. Mas na frente, no final, você vai entender por quê. E eu disse outra coisa. Nós queremos orar por toda a equipe que vai entubá-lo. E lá estava a enfermeira Cíntia, fisioterapeuta Tati, técnica Gabriela e Dr. João Pedro. E eu disse: e tem mais uma última. Nós precisamos orar a sós com o nosso filho antes de vocês entrarem. E ele disse: ok. E ali, naquele leito de hospital, eu e o meu esposo fizemos o que Abraão fez um dia. Nós entregamos o que nós tínhamos de melhor, o nosso bem mais precioso, aquele que o Senhor tinha gerado, que era promessa, aquele que o Senhor escolheu o nome e livrou da morte já no nascimento. E ali nós entregamos e falamos: Senhor Jesus, aqui está o nosso Isaac, ele é teu, ele não é nosso. E nós entregamos o nosso filho. Logo em seguida, o Dr. João entrou com a equipe. E nós oramos por todos eles, oramos pela vida deles, pela família deles, pela saúde deles, para que o Senhor os guardasse.
E o João Marcos escolheu o louvor e ficou tocando. E ali eles pediram para nós nos retirarmos, porque não podíamos ficar durante. E eles permitiram a gente ficar olhando pelo vidro da UTI e eu não consegui. Porque o meu filho ficou se debatendo e para mim aquela foi uma cena muito difícil. Então eu disse, eu não consigo. E ali, logo em seguida, o Dr. João saiu da sala, né? Quando ele saiu da sala, ele olhou para mim e disse, ontem, quando eu conheci a senhora, Deus falou comigo. Eu quero que vocês saibam que eu sou cristão. Hoje, quando eu peguei o carro e vim dirigindo para cá, Deus falou comigo que Ele me usaria como um canal. Muito claro. E ali ele passou o WhatsApp dele para nós, né? E nós ficamos... E mandaram nós para casa. Eu queria até dizer para vocês também que pode colocar ali o próximo, desde segunda-feira. Veja se tem um outro que é duas senhoras na frente primeiro. Desde o primeiro dia, a igreja começou a se mover e aí as pessoas falavam, eu quero ir na frente do hospital orar pelo João. Eu quero tomar um café com você. E aí... Pode. Esse foi o primeiro vídeo que a gente fez. Foi o primeiro dia. O primeiro dia de algo que nasceu espontâneo. Não é esse, mas pode passar pode esse. Passar esse. É que esse vai. Esse é no sábado, na verdade. Esse mais para frente vai ter também um significado muito grande. Mas o que eu quero compartilhar para você é que eu te falei que as guerras são interiores, mas não é para você lutar sozinho. Não é para lutar sozinho. O filho era meu, mas as pessoas estavam nos procurando e orando conosco, levando lanche para nós lá no hospital. Eu posso comprar o meu lanche, eu tenho dinheiro para isso, mas o lanche que a pessoa leva tem um gosto diferente. Esse é o momento que as pessoas começaram a se mover e orar e nos procurar. E esse vídeo em específico foi num sábado em que eu já devolvo para Miriam, mas eu não tinha chorado até sábado. Eu tinha sentido uma dor no coração levando o carro dele estacionado. Eu tinha que passar pelo carro dele todo dia, mas eu estava tentando ser forte pela Miriam, pela circunstância. E aí chegou um sábado à tarde, eu tomei café e falei, Miriam, eu preciso chorar. Eu não queria chorar na tua frente. E aí eu chorei na frente da Miriam. E aí, depois que a gente saiu de lá, nós fomos fazer, a Miriam vai explicar o que a gente fez com a minha família, com a família da Miriam, de perdão. Ela disse que a gente fez uma espécie de veredas com as famílias, mas aí me ligaram, o pessoal do Legendários tinha combinado de se reunir no sábado, lá na frente, tem uma foto de eu sentado ali, lá na frente do hospital. E depois que a gente fez essa reunião familiar, eu não botei esse vídeo porque o som de vento está muito forte. Eu cheguei e sentei, eu não tinha o que fazer. Sentei no chão, porque nesse sábado, o médico tinha dito que ele ia fazer uma tráqueo e ele abriu o João, porque ele não queria deixar o João mais tanto tempo entubado, porque ia ser problemático, ia ser ruim. Era o terceiro médico, nem essa médica, e o doutor João era um outro médico, acho que o doutor Miranda, se não me foge a memória. Eu falei, Senhor, eu estava sempre esperando, amanhã ele vai melhorar, amanhã é o 5º dia do antibiótico, amanhã é o 6º dia do antibiótico, amanhã vai dar certo, amanhã vai virar. E não virava até sábado, quando a igreja se reuniu mais uma vez. Todos os dias tinha alguém na frente da igreja orando conosco e por nós. Do hospital. Na frente do hospital, perdão. Então, pode continuar, amor. Então, naquele momento ali,
mandaram nós para casa. Até então, eu como mãe estava ali o dia todo. Quando eu vinha para casa para dormir um pouquinho, o Marcos ia no meu lugar. E nós só entrava nós dois, até pelo isolamento e tudo mais. E quando eles disseram, vão para casa, em 72 horas, as próximas 72 horas são cruciais, ele precisa reagir. E foi quando chegou o sábado e a notícia foi que ele tinha piorado. Então, para nós foi muito difícil esse tempo, até o dia que foi anterior para mim, na sexta, esse sábado. Que eu fui para casa e o Senhor falou assim para mim: eu quero que você leia Mateus. E eu fui para casa e comecei a ler Mateus. E ali o Senhor começou a ministrar algo muito forte no meu coração. Lá em Mateus 1, eu comecei do início, como o Senhor mandou. Lá em Mateus 1 diz assim: tudo isto aconteceu, no versículo 22, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz. E ali eu entendi que havia uma promessa. O Senhor começou a falar comigo de que havia uma promessa, de que o Senhor estava gerando algo para ele, que aquilo que um dia ele escolheu e dele decidiu fazer, ele não tinha mudado ainda e não vai mudar, não tinha mudado de opinião, de propósito. E lá em Mateus 2, diz que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, diz que o rei Herodes, ouvindo isto, que foi o que os reis, falaram, que ele era o rei dos judeus, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E o Senhor vinha dizendo que o nosso filho ia ser grande, que ele ia usar, que seria alguém, um avivalista dos últimos dias, para cura. E ali eu entendi que o mesmo Espírito que estava atacando um dia o João Marcos lá no meu ventre para que ele não nascesse, estava atacando de novo. Por quê? Porque Satanás sabe o que o Senhor está gerando em você. E você precisa entender que se você está passando por lutas, por provações, você precisa se apegar às promessas. E o Senhor falava comigo: combate, pois, firmado nas promessas que ouvistes a vosso respeito, que é o que Paulo ensina para Timóteo. E eu dizia: Senhor, eu vou guerrear, Senhor, eu vou guerrear. E ali, em Mateus 2, também fala que o anjo fala em sonho com José e manda eles irem para o Egito, porque mais uma vez Satanás estava tentando matar o Messias, aquele que era o prometido, a promessa de Deus. E lá em Mateus 3 é o momento em que Jesus é batizado por João Batista e Deus fala publicamente, Deus Pai fala publicamente: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Senhor colocou no meu coração que aquele era o momento do Barbaracá, do João Marcos, que o Senhor tinha se alegrado e o pastor Sebastião ministrou e a identidade dele tinha sido abençoada para o destino dele, para o chamado dele. E ele falou de maneira muito clara, mesmo ainda não tendo prestado vestibular, ele falou muito claro sobre curar, sobre ser usado como médico. E ali eu entendi isso, e aquele menino que um ano antes estava em vários, não vou dizer todos, mas da empresa de ônibus que era da ilha, das praias em Florianópolis, ele estava como bus door na traseira em todos os ônibus, nos outdoors da cidade,
De repente aquele menino estava nesse estado e eu entendi que era o momento em que Jesus é abençoado e o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. E eu entendi que eu precisava lutar e guerrear, combatendo, firmada nas promessas e dizer: está escrito isso. E ali eu fui combatendo dessa maneira. E quando chegou no final do capítulo 4, então no versículo 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. E ali o Senhor falou: eu vou levantar anjos para servir vocês. Vocês agora só descansem. E aí eu recebi a notícia que o João Marcos tinha piorado. Só que eu senti uma paz que eu não tinha sentido desde o início. A notícia era pior. Ele tinha piorado. Já tinham passado as 72 horas e ele tinha piorado. E o Senhor falou conosco de que nós deveríamos, através do pastor Sebastião e também através de sonhos conosco, de que nós deveríamos chamar a nossa família, a minha principalmente, mas nós também fizemos com a família do meu esposo, porque o Senhor disse que usaria aquilo para restauração, usaria aquilo para fazer coisas que nós orávamos há 25 anos. E não é porque é o meu filho. O João Marcos é muito amado pelas duas famílias. O João Marcos é o elo de ligação entre essas duas famílias. E não poderia ter sido outra pessoa, porque ele é muito amado. A minha família está aqui, eles sabem disso, eles sabem do que eu estou falando. E eu não estou falando para engrandecer o meu filho, mas ele tem um coração lindo, maravilhoso, ele honra muito os seus avós, ele ama demais, ele veio para cá com a avó, para vocês terem uma ideia. Veio dirigindo com a avó, porque na sexta-feira à tarde ele teve prova na UFSC. Mas aí, ali, eu comecei a sentir essa paz. E eu me lembro que quando a gente terminou aquele momento ali de perdão das minhas irmãs, confessando as mágoas, as dores para o meu pai, eu me lembro que foi um momento assim que eu e o Marcos, emocionalmente, a gente estava com o coração tão firmado na rocha, que a gente não se envolveu com nada do que estava acontecendo ali emocionalmente. A gente foi lá como autoridade espiritual, como pastores. E eu me lembro até que o Marcos se posicionou de uma maneira até um pouco dura, expulsou demônios, mas a gente estava lá como pastores, nós não estávamos como o Marcos e a Miriam, que a família conhece. E o Senhor nos deu assim uma força, uma coisa que eu não sei explicar para vocês. E muitas coisas que há 25 anos nós orávamos e que eu sabia que estavam ocultas foram confessadas para o meu pai. Muitas coisas entre o meu pai e a minha mãe que são separados também. E ali, Deus, sabe assim, ó, fez algo que eu não sei explicar para vocês, mas eu vejo um antes e um depois. Amém. A minha mãe está aqui. A mãe sempre foi quietinha, envergonhadinha, assim, sabe? Naquele dia Deus levantou ela de uma maneira, com tanta autoridade, ela pulava lá no nosso escritório e ela começou a abençoar a identidade de todas as filhas. Foi uma coisa tão gloriosa, eu não sei explicar para vocês. E aí nós fomos para o hospital, e quando nós chegamos lá no hospital, estava aquele povo tudo louvando, adorando assim. Amém. E esse povo aí levava sopinha para mim, levava comidinha.
Deus nos abençoou demais. As pessoas pediam a chave da minha casa para fazer limpeza. Foi um cuidado de Deus assim, vocês não têm ideia dos anjos que Ele mandou para nos alimentar. E ali naquele dia eu disse assim, eu acho que o povo deve estar pensando que eu estou chapada com alguma medicação, que eu devo estar assim fora da casinha. Porque quando cheguei, que eu vi aquele povo lá e tudo que tinha acontecido na sala lá, no escritório, gente, eu só queria adorar, só queria glorificar, eu estava maluca. Maluca no bom sentido, porque eu sabia que o cativeiro estava sendo virado. Os médicos diziam que não, os médicos disseram para nós, vamos para casa rezar. As enfermeiras da UTI disseram, nunca pegamos um caso igual ao do teu filho. O caso dele, a gente não sabe o que vai acontecer. As enfermeiras diziam, essa noite eu deitei na cama e eu orei pelo teu filho. E foi um mover tão grande, gente. De repente nós começamos a receber esses vídeos de Dallas, fora do Brasil, da Colômbia, de Portugal. Tinha gente orando no mundo inteiro. Esse aqui é o pastor Ezequiel Montanha, é o presidente da Caixa da Assembleia de Deus. Ele, o pastor Anilton Júnior, foi meu pastor por 20 e poucos anos antes de eu vir da casa de oração. E ele me mandou esse vídeo, mesmo eu já tendo me desligado, pedido a benção dele e a igreja orando pelo João Marcos. Então, é isso que a gente quer que você entenda, de que a guerra era minha e da minha interior. Mas nós não lutamos sozinhos. Nós não lutamos sozinhos. 2, 3. Nós abençoamos a sua vida. E foram vídeos e vídeos e vídeos. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que Deus levantou no Brasil inteiro e no mundo para orar pelo nosso filho. Deus levantou muitos anjos para nos sustentar. Nós nunca tínhamos vivido essa graça, essa coisa linda, esse cuidado de Deus e a paz que veio dentro do nosso coração. É inexplicável. É inexplicável. E quando veio essa paz, as circunstâncias começaram a mudar. E no domingo nós já tivemos boa notícia. E no segunda mais boa notícia. E na terça-feira o João Marcos foi estubado. Os médicos dizem que o caso dele foi um milagre. O doutor João Pedro, o João Marcos foi para F-Hop, ficou na base missionária lá 6 meses. Ele tinha feito um propósito com Deus. Assim que eu passar no vestibular, eu vou ficar 6 meses na base missionária antes de ir para a UFSC. E nós o abençoamos. E lá ele conheceu na base missionária um rapaz que era acadêmico de medicina de Criciúma, da Unesc, que já estava nas fases finais. E aí, quando esse rapaz soube do caso do João Marcos, entrou em contato com o João Marcos assim que ele saiu do hospital e disse assim, cara, eu preciso falar contigo. Só que quando um calouro entra na universidade, na medicina, eles sempre são apadrinhados pelos que já estavam. E ele disse, eu preciso te contar algo. Quando eles sentaram para tomar um café, o meu padrinho é o Dr. João Pedro Viana. Eu não sabia que era você quando ele veio testemunhar para mim. E ele disse assim, cara, eu tinha perdido o meu propósito. Eu já não estava mais trabalhando pelo motivo certo. E Deus usou a vida de um paciente para falar comigo. E eu estou de volta, eu estou no centro da vontade de Deus. E ali ele abriu o coração e ele disse como que é o nome dele, porque ele sabia da história. O João Marcos ficou famoso na UFSC, porque os professores dele disseram do hospital, era muita gente. Quando a gente foi consultar no pneumo, o primeiro pneumo que a gente foi, que ele perguntou o caso do João Marcos, você é o acadêmico de medicina que quase morreu?
Então, assim, era muito, ficou muito conhecido no meio, né, da medicina, entre os médicos e acadêmicos. E ali, ele falou assim, ó, João, cara, eu tenho uma coisa para te dizer. Até quando tu tá morrendo, tu prega. Até quando tu tá morrendo, tu toca vidas. Esse é o propósito de Deus para nós cristãos. Não importa o que você está passando. Eu quero te dizer que a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração quando você entender quem você é, quando você entender a arma que você tem dentro de você, quando você entender que você não precisa fazer nada, apenas confiar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E o João Marcos, no outro domingo, ele foi estubado na terça, e no outro domingo, para a glória do Senhor, milagrosamente ele recebeu alta e não aceitou nem sair de cadeira de roda. Saiu andando. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez, ele ligou o teclado dele e tocou o firme fundamento. Essa foto aqui foi a casa de oração de Joinville, Floripa. na pessoa do pastor Anderson, na liberação do pastor Sebastião, que esteve pregando. No domingo que o João Marcos começou a melhorar, uma semana antes da alta dele, a casa de oração de Joinville estava lá. E antes da gente começar o louvor, e eu queria dizer para você, depois mais ou menos uns 15 dias, depois que o João Marcos teve alta, um outro jovem, só que diferente do João Marcos, que tinha comorbidades, asma desde pequeno, um jovem atlético, forte, também líder do Haddad, que é como se fosse um escoteiro da Igreja Assembleia de Deus. Ele também teve pneumonia, 19 ou 20 anos. Era mais velho, 24. 24 anos. E a mãe dele, ele passou também 15 dias. Só que depois do terceiro e quarto dia, a mãe dele não conseguia mais ir no hospital ver o filho. E ela estava tão dopada que quem precisava ir era a prima dela. E a Miriam dando força. E aí a igreja se reuniu também da mesma forma, os legendários também foram orar. E o Washington também foi curado. Mas a diferença é que, por algum motivo, aquela mãe não recebeu aquela graça do Senhor. Mas nós estivemos apoiando ela. Então nós queremos esta noite convidar você a ficar de pé, para estar louvando conosco o Senhor. E refletir sobre as guerras que você tem passado, as batalhas que você tem passado. Nós passamos por uma batalha na área da saúde. Talvez você diga, a minha saúde está bem, mas meu casamento está entubado. Meu casamento está descendo com os que descem a cova. Dentro de mim estou cansado. E esta noite eu tenho certeza de que o Espírito Santo está aqui e Ele quer te fortalecer. Tem a letra? Tem a letra? Ele quer te convencer de que não é contra o exterior que você tem que lutar. Aleluia. É contra o teu interior. Mas Ele também quer te convencer de que você não está sozinho. Esta não foi uma vitória do Marcos e da Miriam. Esta foi uma vitória do corpo de Cristo. As pessoas passavam pela via expressa na frente do hospital e ligavam para mim e falavam assim: Marcos, tu passei pela frente do hospital e eu estou orando pelo teu filho. No grupo que a gente fez de ação de graças, tinha 12 igrejas diferentes, cultuando a Deus conosco, agradecendo a Deus. Então nós vamos estar louvando agora, e depois nós queremos convidar você a vir à frente, para estar orando com e por você.